Vamos mergulhar na primeira parte do livro de Êxodo. Ele é o segundo livro da Bíblia e continua a história exatamente de onde Gênesis parou, sabe? Com a família de Jacó, aquelas 70 pessoas vivendo lá no Egito. Só que aí pulamos uns 400 anos no tempo e o cenário muda assim, da água pro vinho. A história de Êxodo já começa com essa virada de chave. A família que chegou lá como convidada de honra, agora vive uma escravidão brutal. E a pergunta que fica é, como é que isso foi acontecer? Então, a história conta que os israelitas prosperaram, se multiplicaram e encheram a terra. E essa linguagem, ela não está aí por acaso não. É um eco direto da mesma bênção que Deus deu para a humanidade lá no Jardim do Éden. Isso serve para lembrar a gente que o plano de Deus sempre foi abençoar o mundo através dessa família. Mas aí entra em cena um novo faraó que não vê bênção nenhuma nisso. Pelo contrário, ele olha para aquele povo se multiplicando e enxerga uma ameaça. E numa rebeldia total contra Deus, esse faraó redefine o que é bom e o que é mal só para servir aos próprios interesses. Primeiro, ele escraviza os israelitas. Depois, num ato de uma crueldade terrível, ele manda afogar todos os meninos recém-nascidos no rio Nilo. É no meio dessa opressão toda que Israel clama por socorro. E Deus responde. A resposta de Deus começa com a história de um homem, Moisés. E aqui, a ironia da história é simplesmente genial. Deus pega o plano maligno do faraó e vira ele de cabeça para baixo. Pensa só, o rio Nilo, que era para ser a cova dos meninos israelitas, acaba se tornando o veículo de salvação para o futuro libertador. E para fechar com chave de ouro, quem encontra e cria o menino? A própria família do faraó. Anos mais tarde, Deus aparece para Moisés numa sarça que pegava fogo, mas não se queimava. E dá uma missão para ele, voltar para o Egito, confrontar o faraó e exigir a libertação dos israelitas. E Deus já adianta para Moisés, olha, não vai ser fácil, o faraó vai resistir. E com isso, o palco está montado para um grande confronto. O que vem a seguir não é só uma série de desastres, não. É um confronto direto, intencional. Cada uma das pragas é um julgamento contra o poder do faraó e também contra os deuses egípcios que ele representava. Isso nos leva a uma das questões mais complicadas dessa história toda. O texto diz várias vezes que Deus endureceu o coração do faraó. Mas o que isso quer dizer na prática? Então, o que é fascinante aqui é ver como a história se desenrola. Durante as primeiras 5 pragas, o texto diz que o faraó endureceu o seu coração. Ou seja, a escolha foi dele, foi teimosia própria. É só depois disso, quando a maldade dele já passou de todos os limites, que o texto começa a dizer que Deus endureceu o coração do faraó. É como se Deus pegasse a rebeldia dele e a usasse para cumprir o seu próprio plano de salvação. Esse confronto todo chega ao seu clímax com a praga final. E é um julgamento que, de forma assustadora, espelha o crime do próprio faraó. Ele mandou matar os filhos dos israelitas. Agora, Deus traria um julgamento sobre os primogênitos do Egito. Mas aqui está a grande diferença. Ao contrário do faraó, Deus não é apenas um destruidor, ele é um salvador. Ele oferece um caminho de escape do seu julgamento para qualquer um que confiasse nele e seguisse as suas instruções. Esse evento é a primeira Páscoa. As famílias deveriam sacrificar um cordeiro perfeito e usar o sangue dele para marcar as portas das casas. Quando a praga divina passou, as casas que tinham a marca do sangue foram literalmente passadas por cima, e quem estava dentro foi poupado. Esse momento se tornou o ritual mais importante de Israel, celebrado para sempre. Por causa do seu orgulho e da sua teimosia, o faraó perde o próprio filho. Só então, com o coração partido, é que ele finalmente concorda em libertar os israelitas. E assim, começa a grande fuga do Egito. Mas a história ainda não tinha acabado. Assim que os israelitas saem, o faraó se arrepende e vai atrás deles com todo o seu exército. Encurralados diante do mar, os israelitas testemunham o ato final da libertação de Deus. As águas se abrem, eles passam em terra seca, e quando o exército do faraó tenta seguir, as águas se fecham e aniquilam todos eles. Esse evento espetacular encerra a fuga de Israel. Mas a história não para por aí. Ela agora se aprofunda para explorar o significado de tudo isso e apresenta uma reviravolta bem surpreendente. Depois de atravessar o mar, os israelitas cantam a primeira canção de louvor da Bíblia. E o refrão declara, o Senhor é Rei. A história que a gente acabou de acompanhar define exatamente o que isso quer dizer. Para Deus ser Rei é confrontar o mal na sua forma mais poderosa e resgatar aqueles que são escravizados por ele.
Mas então a história toma um rumo sombrio. No deserto, a caminho do Monte Sinai, o povo começa a passar fome e sede. E aí eles começam a reclamar de Deus e de Moisés. Chegam ao ponto de dizer que sentem falta dos bons dias no Egito. É uma loucura, mas isso revela algo muito profundo sobre a nossa condição. E isso nos deixa com uma pergunta bem incômoda. Deus salvou Israel das mãos do faraó, mas e se o coração do próprio povo de Israel for tão duro quanto o do seu antigo opressor? Essa é a questão que a próxima parte do livro de Êxodo vai começar a explorar.